Bom, olá a todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos ler Mateus capítulo 23, verso 17, que diz assim: Por que Jesus chama outras pessoas de tolas e ao mesmo tempo condena os que procedem da mesma forma? Bom, Jesus disse: quem chamar a seu irmão tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Isso está em Mateus capítulo 5, do verso 22. Contudo, ele mesmo disse aos escribas e fariseus: tolos e cegos. Isso você pode encontrar em Mateus capítulo 23, verso 17. E o apóstolo São Paulo, imitando-o, também disse: ó Gálatas tolos. Isso está em Gálatas capítulo 3, verso de número 1. E você também pode conferir a primeira carta dele aos Coríntios, do capítulo de número 15, do verso de número 36. Há boas razões para o fato de haver uma forte diferença entre os dois usos do termo tolo. Primeiro, esse é outro exemplo do princípio de que uma mesma palavra pode ser usada com diferentes significados em diferentes contextos. Por exemplo, a palavra cachorro pode designar um animal, como também pode ser aplicada a uma pessoa detestada. Aquela mulher é uma cachorra, né? Segundo, em Mateus capítulo 5, essa mesma palavra é usada no contexto de alguém que está irado com o seu irmão, demonstrando ódio. Nem Jesus, nem Paulo deram abrigo ao ódio, para que com aqueles aos quais aplicaram essa mesma palavra. Assim, o uso do que fizeram da palavra tolo não viola a proibição de Jesus quanto a chamar alguém de tolo. Terceiro, tecnicamente falando, Jesus ordenou que apenas um irmão, isso está em Mateus capítulo 5, verso 22, não fosse chamado de tolo, não um incrédulo. De fato, a descrição bíblica que seja um tolo é que ele é aquele que pensa assim: Deus não existe. Você pode conferir isso lá em Salmo 114, do verso de número 1. Em vista disso, pode-se ver a seriedade de se chamar um irmão de tolo. É o equivalente a chamá-lo de incrédulo. Portanto, quando Jesus, que sabia o que era a natureza humana, chamou incrédulos de tolos, usou uma descrição mais apropriada do que eles realmente eram. Então, na verdade, aqui nós temos um jogo de palavras, tá bom? Esse jogo de palavrinhas ali é que dá vários sentidos diferentes. Como dizer assim, a minha sogra é uma cobra, quer dizer, ela é falsa. Então, para não dizer assim de um modo espúrio, usamos outros termos para não falar diretamente. Então, o que Jesus estava falando era exatamente isso. Ao invés de chamar de crédulo, chamava de tolo, mas tem o mesmo sentido. Aquela mulher é uma cachorra, mas ela não vale nada. Então, você usa esse tipo de palavreado, vamos dizer assim, para que você não seja assim muito direto nas palavras, tá bom? Então seria isso aqui que Jesus está dizendo aí. Não há nenhuma contradição nisso, mas há um respeito mútuo do que Jesus estava querendo dizer, mas de uma forma assim bem aplicativa, né? Ele estava tentando dizer o que era, mas de uma forma assim muito causativa, né? Sem muito burbúrio, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui no chat, que eu responderei com o maior prazer para vocês, tá bom? Espero então numa próxima aula.